Boa tarde, irmãos. Amém? Eu sou Davi de Jesus Costa. Sou um cristão pentecostal da Assembleia de Deus aqui de Belém do Pará e tenho uma mensagem para a verdadeira Igreja de Cristo, certo? A Igreja Pentecostal. Quais são as igrejas pentecostais? São as igrejas que acreditam no verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Certo. O Deus de Israel revelou-me, que a verdadeira igreja de Cristo está se reunindo em oculto, né, em oculto em relação ao batismo com o Espírito Santo. Tá entendendo? Então o que acontece? Só os batizados estão se reunindo. Por quê? Porque os bruxos da maçonaria estão dentro da igreja fingindo que é cristão, entendeu? Fingindo, irmão, e tal, né? Fala de Jesus, fala do Espírito Santo, mas só consolador, entendeu? É pombinha, o Espírito Santo só pombinha, mas não fala do batismo com o Espírito Santo, em jejum e oração, conforme Atos 9:9, entendeu? Certo. Então, devido estar se aproximando já a grande tribulação, então o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, certo? Ele está agindo. Está chamando todos os servos para se reunir em oculto, a mando de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Tá bom? Para dar um revide para os bruxos que se organizaram dentro da igreja pentecostal, a verdadeira igreja de Cristo. Entenderam? Certo. Então, aí os irmãos têm que olhar muito para o batismo com o Espírito Santo, para que vejam que é necessário, né, se batizar com o Espírito Santo para fugir desta situação dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Existe uma situação em que quando o irmão, né, uma pessoa se converte a Jesus Cristo, né, aceita ele como o único salvador, existe um bruxo da maçonaria que fica a observar, certo? Irmão e tal, ele bota a mão na cabeça, ora, tal, irmão, chora junto com o irmão, tá legal? Só que ele não ensina que tem que, depois dali, ele tem que estar em 24 horas se batizando com o Espírito Santo, tá entendendo? Se não, o bruxo manda um demônio tocar na cabeça dele, ou ele manipula a mente dele para ele voltar de novo para o pecado. Você está entendendo? Você, quando pede perdão para Jesus Cristo te perdoa uma vez. Está entendendo? Por quê? Porque se ele todo o tempo está te perdoando, te perdoando, te perdoando, te perdoando, tu nunca vais parar de pecar. Tu tá entendendo? E o bruxo da maçonaria pega e te mata. Ou um demônio, Exu Caveira, seja lá qual for o demônio. Então você tem que pegar e o quê? Em 24 horas tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Tá entendendo? Busque o batismo com o Espírito Santo em 24 horas. Como é que eu busco? Peço perdão dos meus pecados. Entendeu? 3 dias de jejum, da meia-noite a 9 horas da manhã. 3 dias de jejum, da meia-noite a 9 horas da manhã. Não é necessário ficar acordado, entendeu? Não. 5 minutos de oração dentro do quarto. Não é preciso pedir para o pastor te batizar com o Espírito Santo. Não é preciso. Tá entendendo? Ou botar a mão em você para você batizar, para ele batizar, né? Tudo bem? No terceiro dia, peça para Jesus Cristo lhe batizar com o Espírito Santo. Entendeu? Acabou. Entendeu? Você vai sentir que o Espírito Santo está te tomando. Dali por diante, a tua mente vai ficar invisível para os bruxos que estão te olhando de longe. Tá entendendo? Eles conseguem. Como é que ele consegue?
usando o poder das trevas, que é o campo magnético ao redor do globo. Você sabe o sinal do rádio? É do campo magnético. O sinal da televisão, que aparece a imagem, é o campo magnético, que é responsável. O sinal da internet é o campo magnético. Entendeu? Então os bruxos da maçonaria, que são muito inteligentes, passam isso um para o outro. Não, eles não sabem que é o campo magnético que é o poder das trevas. Eles não sabem. Mas eles sabem sim que é um poder de Deus. Certo? Eles sabem sim. Né? Porém, apareceu o Deus Satanás, né? Que obrigou eles ao quê? A seguir só a ele. Tá entendendo? A história da Bíblia é uma outra história. Tá entendendo? Porque existe o quê? Existe a Bíblia de Lutero. A Bíblia de Lutero, ela foi o quê? Destruída. Então na Santa Inquisição, os padres pegaram da Igreja Católica e criaram outra Bíblia. Estão entendendo? E Lutero foi contra. Entendeu? Os protestantes foram contra. Vocês estão entendendo? Não tinha nada a ver o que estava escrito ali. Não era inspiração do Espírito Santo. Não era inspiração do Deus de Israel. Entendeu? Haviam palavras ali que não eram de Jesus Cristo. Entendeu? Então a história de Gênesis é outra história no livro de Lutero. Só um momento, tá? Me perdoe, tá, irmãos? Tem que molhar a garganta. Quando você estiver pregando, você que é batizado com o Espírito Santo, certo? Ou você, quando estiver no altar e estiver pregando, sentir que alguma coisa está na tua garganta, né? Pare na hora o microfone e grite assim: o sangue de Jesus Cristo te repreenda, Satanás, conforme Salmo 91. Pisa assim, entendeu? Porque tu pisando assim, entendeu? O bruxo que está fazendo você parar de falar, ele sente na mente dele um solavanco, porque tu repreendeu. Ou tá amarrado, Satanás, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Entendeu? Pode falar assim. Aí o bruxo larga. Entendeu? Ele está de longe te observando e quer atrapalhar a tua pregação. Tá bom? É isso aí. Dá licença para os irmãos e pode mandar ver. Tá bom? É isso aí. Tá legal? Legal, irmão, legal. Então tá. Então, o livro de Lutero foi alterado. Entendeu? Que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Muitos cristãos que estudam a palavra e sabem o que é história, sabem que o protestantismo fala de Lutero e ele tinha razão. Só que criaram uma história fictícia, né? Não, uma mentira contra Lutero, dizendo que ele era contra os camponeses e a favor do rei da época. Que nada, até mentiroso, cara. Entendeu? A maçonaria, ela é o cão chupando manga para fazer mentira, sabe fazer uma mentira com excelência, entendeu? E sabe atrapalhar a mídia de forma excelente com o poder das trevas, que já vai acabar, tá bom, irmãos? Tá legal. Então vou falar logo sobre o batismo com o Espírito Santo, novamente. Então o Deus de Israel, ele está preparando a verdadeira igreja de Cristo. Por quê? Né? Porque já vai iniciar a grande tribulação.
Tá entendendo? Tá. Quando começar essa grande tribulação, né, a verdadeira igreja de Cristo não vai ser pega de surpresa. A palavra de Deus fala que a igreja não vai ser pega de surpresa. Vocês estão entendendo? Tem situações, né, que a gente vê que tem irmãos que quando chega na igreja, ele não quer saber nem pintado de ouro de se batizar com o Espírito Santo. Ele só quer ficar ali sentado na igreja, sentado, olhando. Ele se converteu, né? Tá. Aí ele fica sentado. Ele tem para mais de 20 anos na igreja, mas nunca quis ser batizado com o Espírito Santo. Tá entendendo? Ele pensa que o Espírito Santo é que busca ele. Tá entendendo? Não. É você que tem que buscar o Espírito Santo. Paulo era bruto pra caramba. Era muito inteligente, mas bruto. Entendeu? Quase vai nessa, né? Paulo foi nessa. Então tá. Então Jesus Cristo, Paulo, por que tu me persegues? Entendeu? Então deixou ele cego e louco. Entendeu? Paulo ficou na casa dele, cego e louco. E ele obedeceu a Jesus Cristo, que falou para ele: tu vai me obedecer, né? Tá. Jejua 3 dias, da meia-noite a 9 horas da manhã. Não é preciso direto, pode ir dormir. É só 5 minutos de oração. Pouco minutos de oração, na época ele falava. Pouco tempo de oração. Entendeu? Pronto. Não é preciso ficar acordado de madrugada, não. Entendeu? Tem gente que é muito estrategista para judiar da mente de um cristão. Fazer ele ficar acordado com vigília, amanhecendo com vigília, faz mal para a mente. Não dormir. Tá entendendo? Causa AVC. É uma estratégia muito boa de bruxos. Tá entendendo? Ele sabe trabalhar a mente de uma pessoa para deixar ele cansado. Entendeu? Já tentaram fazer isso comigo e não deu certo. Piorou pro bruxo. Mas piorou mesmo. Tá legal. Então tá. Então o Deus de Israel, né, aliás, Paulo, fez o jejum. Jesus Cristo chamou Ananias para ir lá orar sobre Paulo. E ele foi batizado com o Espírito Santo. Tudo bem. Mas naquela época, quando ele mandou Ananias, para mostrar para Ananias que Paulo não era mais inimigo, era um convertido a Jesus Cristo. Ele confirmou a conversão. São 2 etapas. Primeiro, perdão dos pecados. Segundo, jejum e oração. E no 3º dia pede para Jesus te batizar com o Espírito Santo. Pronto. Está confirmado. Tu é de Jesus, sim. Está confirmado. Se você não fizer isso, você é irmão da igreja. Eu falo para todos que estão sentados na igreja, senhoras de 100 anos, até crianças, certo? De 12 anos. Tá entendendo? Você que está aí, está com 100 anos, não é batizada com o Espírito Santo, busque o Espírito Santo. Peça perdão dos seus pecados. Ah, mas eu nunca pego, nunca peca? Duvido, eu duvido. Todos são tocados por demônios à noite. Quando eles acordam ao pôr do sol, o demônio dorme, sabia? À noite ele se acorda. Ele toca na mente da pessoa e diz: seja como eu. Tem irmã que é racista. Tem irmão que tem 100 anos, ele é racista. Tem irmão que tem 100 anos, ele é bruto. Bruto, parece um rinoceronte. Tem irmão que tem 100 anos, entendeu? Gosta de ver uma discussão, né, em relação à palavra de Deus, pensando, né, em todo tempo está chamando a atenção dos outros, mas não é batizado com o Espírito Santo. Nem o Espírito Santo age assim todo tempo. Não é assim não, meu amigo. Tá entendendo? Começa a ver o erro das pessoas todo tempo, mas ele não é batizado com o Espírito Santo. Não tem nenhuma moral. Ele é cheio de pecado. Tá entendendo?
Então tem irmãos que têm muito tempo dentro da igreja, certo? Que tem pecados em oculto, está tudo escondido o pecado dele, ele não fala para ninguém. Está em pecado. É racista, entendeu? É bruto, é invejoso, é arrogante, entendeu? É suvina, não ajuda ninguém. Tá entendendo? Então o Deus de Israel já está separando esse joio. Realmente. O joio que eu digo são aqueles que não obedecem mesmo à palavra de Deus. São os mais perversos. São aqueles que debocham. Esse é o joio. É uma outra história. O joio, sim. É uma outra história. Vai ficar um outro joio? Vai ficar um outro joio. Realmente. Mas Deus, ele tem misericórdia desse joio. Mas ele vai ter que aprender a sobreviver. Porque vai chegar a grande tribulação. Ele vai ter que aprender a sobreviver no meio dos demônios. Tá entendendo? Porque o anjo fala e não quer ouvir. O irmão fala no quintal da casa dele e não quer ouvir. Começa olha só, isso aí é um pobre. É um pobre. Cara, o Deus de Israel falou comigo e eu estou passando para a igreja. Tá entendendo? Deus está afastando, está fazendo de monturo o joio sem lhe perceber. Mas os batizados com o Espírito Santo já sabem quem é o joio. Esses são muito perigosos, perversos, manipuladores do globo, anarquistas, não tem pena de criança, não tem pena de adulto, nem de velhinho, nem de velhinha. Tá entendendo? Então eu quero me direcionar aos irmãos, certo? Que não tem coragem de matar um homem, que está dentro da igreja, mas não se batizou com o Espírito Santo, que se batizou no Espírito, que se converteu, mas não se batizou com o Espírito Santo. O pastor só abraçou dele e chorou com ele. É isso, irmão, é isso, tá legal. Só que aquele pastor também não é batizado com o Espírito Santo. Existe o pastor que não é batizado com o Espírito Santo. E muitos deles são maçom. Tá entendendo? Maçom não gosta de seguir regras, mas ele gosta de estar ali para dominar uma massa de gente e uma massa de mentes. A primeira coisa que ele faz é profanar o altar. Você viram como é que está o altar agora? Parece um palco. A igreja está igual um cinema, na verdade, um telão atrás. Tá entendendo? A qualquer momento o chefe da maçonaria fala lá atrás, em cadeia nacional, com todas as igrejas. Tá entendendo? O chefe da maçonaria mandando um recado para todo mundo e todo mundo fica calado, não é para falar nada para ninguém que eu estou falando nessa tela. Tá entendendo? Nós somos a besta do Apocalipse. Nós somos os filhos do anticristo. Tá entendendo? Essa tela não era para estar lá. Entendeu? Era para estar num cantinho assim, logo no início. Você lembra aquele cantinho que tinha ali, do lado esquerdo? Pronto, ali no lado esquerdo, mas não em cima do altar. A igreja não é para ficar toda de preto. Tá entendendo? É para ter um parapeito aqui, até nessa altura aqui, para que o irmão falando no microfone. Por quê? Porque existe bruxos, há muito tempo existe o bruxo que gosta de brincar com a pessoa e fazer ela esquecer da beira do púlpito e ele cair, o pastor cair de frente. Tá entendendo? É por causa disso que existia aquele parapeito de madeira. Eu fui em uma igreja só que eu vi com parapeito, entendeu? Para prevenir isso. Os irmãos não sabem disso. Era para pregar isso e pararam na igreja. Era para pregar isso. Há muito tempo existe isso. Entendeu? Só um momento, tá, irmão? Vocês querem ver uma coisa? Existe o púlpito, né?
púlpito aqui, né? Tá legal? Ele pega, eles já não colocam mais o nome de Jesus Cristo na frente do púlpito. Já não colocam mais o nome Jesus Cristo é o Senhor, ou um versículo atrás, lá na parede. Não. Se colocar um Jesus escrito de preto, com a letra preta, entendeu? Ou um Jesus escrito com a letra preta, entendeu? Na época, quando eu era mais jovem, existia o púlpito e na frente era escrito Jesus Cristo é o Senhor. Não, já não coloco mais. Ah, mas isso é paranoia tua. Não, calma lá, calma lá. Eu vi uma vez um homossexual que queria entrar lá na igreja. Ah, tô aqui, convertido, tá legal. Eu fiquei observando ele numa boa, tratava ele bem e tal. Eu não sou um homem snob, orgulhoso, não. Mas eu estava observando ele. Até que ele pegou e colocou flores na frente do nome de Jesus Cristo. Eu observei assim, disse, irmão, tá errado isso, tá? Então eu tirei de lá, coloquei pro lado. E falei para minha ex-esposa, olha, o rapaz lá tá tirando, ele tá colocando a flor na frente do nome de Jesus Cristo. Ele foi lá de novo, passou o tempo, ele foi lá de novo e colocou a flor na frente do nome de Jesus Cristo, do púlpito, onde fica a Bíblia. Entendeu? Aí eu fui lá de novo. Peguei, tirei de lá e coloquei pro lado. Aí eu peguei e fiz uma oração para Jesus Cristo. Para o quê? Castigar o rapaz, né? Fazer justiça contra o rapaz. Por quê? Porque ele estava querendo avacalhar com a igreja. Ele estava querendo avacalhar. Ele não queria Jesus Cristo. Existe um homossexual que quer sair da homossexualidade? Quer, existe. Mas existe aquele que não quer não, que ele é o quê? Ele é um maçom. Ele é um soldado maçom. Tá entendendo? Pronto. O rapaz, ó, rasgou. Porque Jesus Cristo já ia fazer justiça contra ele. Tá entendendo? Qual é o problema? Né? Então, Deus está preparando, né, os batizados com o Espírito Santo para a grande tribulação. Porém, existe o perfil daqueles que podem ser sim batizados com o Espírito Santo antes de iniciar a grande tribulação. Vocês estão entendendo? Existe o perfil. Qual é o perfil? Aquelas pessoas que respeitam, né, é o ser vivo, que não é racista. Primeiro, não é racista. Segundo, é humilde. Terceiro, é misericordioso. Entendeu? Quarto, obedece a Deus quando Deus fala com ele. Tá entendendo? Através do Deus Espírito Santo ou do Deus Jesus Cristo. Perdão. Quando o Deus Espírito Santo toma um servo, ele chega no cantinho, só eles dois, irmão, o Espírito Santo pediu para falar para você que você tem que se batizar com o Espírito Santo. Tá bom, irmão, tá bom, irmão, tá bom. Eu tô só te falando, porque tu tá correndo perigo de vida. Não, tá bom, irmão, tá bom, irmão, tá legal. Tá legal, vou embora. Entendeu? Às vezes aquele irmão não é nem da igreja. Tá entendendo? Aí aquele irmão não quer saber. Não respeita o quê? A comunicação do Espírito Santo. E aquele irmão já tem quanto tempo na igreja? 3 anos lá. Já ensinaram ele de forma errada. Tá entendendo? Antigamente os pastores faziam um retiro espiritual para que fosse buscado o Espírito Santo. Já não fazem mais. Tá entendendo? Bom, Deus não quer mais o retiro espiritual. Não. Porque muitas vezes a maçonaria já está esperando eles lá no canto. Tá entendendo? Para atormentar o povo dele. Tá legal? Então,
busque cada um por si no quarto, buscando o Espírito Santo. Estão entendendo? Cada um busque o quê? O batismo com o Espírito Santo. Como? Conforme está lá em Atos 9:9. Jejum, oração. Meia-noite a 9 horas da manhã. 5 minutos de oração. Não pode raiar o dia orando. Não. Isso é errado. Entendeu? Terceiro dia. Peça para Jesus Cristo te batizar com o Espírito Santo. Acabou. Tá bom? Então tá. Então, quando iniciar, né, a profecia de Daniel 12, que é o aparecimento do arcanjo Miguel, junto com os anjos do Apocalipse e os deuses do céu, que vão aparecer curando pessoas, libertando pessoas, certo? Mas também vai aparecer o quê? Os demônios. Infelizmente os demônios vão aparecer. Ao pôr do sol vão aparecer os demônios. Entendeu? Os batizados do Espírito Santo já sabem a data. E já sabem sim. Deus não é mau. Porque a palavra de Deus diz que a igreja não vai ser pega de surpresa, não. A igreja não vai ser pega de surpresa. Vai se cumprir a palavra de Deus. Tá entendendo? Então os batizados com o Espírito Santo já sabem a data, né? Pra lá, Roy. Só chatinho. Pra lá. Vai pra lá. A igreja já sabe, a verdadeira igreja de Cristo já sabe quando é o início da grande tribulação. Tá entendendo? Certo, né? Então tá. Então vai haver uma situação em que, quando iniciar, a noiva que não está pronta para o noivo, certo? Vai tomar um susto. Entendeu? Vai tomar um susto. Porque foi avisado para se batizar com o Espírito Santo e não quis. Tá entendendo? E vai se deparar com um demônio de 5 metros de altura na rua, 6 horas da tarde, te dando um tapa na cara, dizendo que tu é uma pecadora. Eu vi tu pecando, tu tá andando com um vizinho dali. Entendeu? Tu teu marido tá andando com um vizinho dali. Ou senão o demônio vai começar a te dar um tapa na cara e vai dizer, tu é racista, cara. Eu tô vendo na tua mente que tu é racista, tu tem pecado. O demônio consegue perceber que ele tem pecado. Tá entendendo? Tu é racista. Não adianta, tu é racista. Então tá. Então vai passar, né? Vai acontecer a grande tribulação e os anjos do Senhor vão aparecer também. Tá entendendo? Muitos anjos, Deus vai mandar do céu para ajudar, né? Os filhos dele que obedecem a ele a fugir desses demônios. Tá entendendo? Os batizados desobedecem na hora, né? Bora, vamos lá para casa, né? Deu 1 hora da tarde, bora antes que anoiteça, antes do pôr do sol. Entendeu? Vai ser assim o mundo. O comércio vai parar? Não. Vai continuar. Mas só vai funcionar o que eu creio que até umas 2 horas da tarde está funcionando. Aí a pessoa tem 3 horas para chegar em casa, antes que anoiteça. Não é verdade? Tá legal. Então esse é o início da grande tribulação que eu estou passando para vocês. Certo? A outra noiva que mora nas nações que são inimigas do globo, inimigas de Deus, inimigas do Espírito Santo, essa noiva ela vai ser arrebatada. Tá entendendo? Porém, os que não são batizados com o Espírito Santo vão ficar lá.
Mas as crianças, adolescentes e pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, certo? Nesses países inimigos do globo, né? As batizadas vão ficar, mas os que não são batizados vão ficar. Tá entendendo? E as batizadas vão subir. Amém? Perdão, tá tudo. Tá legal. Então, tá. Eu tenho um recado para muitos bruxos que gostam de dar facada em gente que é batizado com o Espírito Santo. Entendeu? Cuidado, bruxo. Deus te dá 24 horas de vida quando tu quer matar um cristão. Tá bom? Ele te dá 24 horas de vida. 24 horas de vida se tu quer matar um cristão que não tem coragem de matar um homem. Tá entendendo? Cuidado, bruxo. Tá bom? Tá legal. Então tá. Então existe nações que são inimigas do globo, certo? Elas manipulam o globo, não deixam o globo prosperar, não deixam o globo se alimentar daquilo que é bom, não deixam o globo ter acesso ao conhecimento, não deixam o globo passear por todo o globo. Ela quer ser dona de tudo, quer ser sempre o primeiro, quer roubar ideias dos outros através do poder das trevas. Tá entendendo? Muitos cristãos sabem disso que eu estou falando, que eles conseguem ver a pessoa através de uma tela, eles conseguem ver a tela do templo. Aquela do templo, essa tela do templo ela é proibida por Deus. Tá entendendo? Ela é proibida por Deus. Ela mostra o passado e não o futuro, o passado. Por isso que os bruxos sabem muito da vida da pessoa. Tá entendendo? Ou ele usa um demônio para ir até a casa da pessoa e ficar observando ele. E o demônio vem e fala para ele tudinho. Se você vê um homem fazendo isso aqui, ele tem um demônio que ajuda ele a matar uma pessoa, se for contra ele. Ou roubar uma pessoa. Entendeu? Cuidado com esse tridente. Cuidado, cuidado. Tá entendendo? Aquele homem, ele é um bruxo. Tem um demônio que ajuda ele a arrumar emprego, ajuda ele a ir contra qualquer um que vá contra ele também. Entendeu? Com licença. Então tá. Então tem situações que vão acontecer no início da grande tribulação, né? Que vai mexer muito com a sociedade dos humanos, depois do aparecimento dos anjos, junto com o arcanjo Miguel, tá bom? O clima vai mudar, entendeu? O céu vai ficar mais azul, o calor vai diminuir, vai ficar mais frio, a lama vai sumir de todos os rios, de tudo quanto é lugar, lodo vai sumir, bactérias vão sumir, entendeu? Vírus vão sumir, animais ferozes vai sumir, entulho, lixo vai sumir, o intestino do homem vai sumir, tá bom? Legal, né? Por quê? Porque Deus está preparando o governo de Cristo que vai iniciar. E o globo vai ficar provisoriamente restaurado. Provisoriamente. Entendeu? Vai mudar todas as casas em cima do globo. Então vai ser uma situação muito boa para os humanos. Amém? Certo. Quando já tiver para chegar no final da grande tribulação, certo? Quando tiver para chegar no final da grande tribulação, vai aparecer quem? O Leviatã. Entendeu? Vai aparecer o Leviatã. Lá no livro de Marcos, fala sobre o bramido do mar. Vai fazer os homens desmaiarem.
entendeu? E a força das ondas, não é verdade? Se não me engano, fala assim, aquele bramido do mar, o que é o bramido? Bramido é rugido de animal. Lá no dicionário, for lá ver, tá? Rugido de animal. É o Leviatã. É um ser que é mais alto que uma montanha. Tá entendendo? Ele é mais alto que uma montanha. É o Leviatã. Ele vem só para comer e atormentar as nações que atormentavam em oculto, as nações de paz. Você está entendendo? Tem nação que eles estão, os bruxos de lá dessa nação, estão manipulando de longe a mente de outra nação e jogando um contra o outro. Entendeu? O negócio é feio, gente. Mas os anjos do Apocalipse, lá que está em Apocalipse, entendeu? Que guerreiam contra o dragão. Quem é o dragão? É a maçonaria. Tá entendendo? Criadora de seitas. Então, eles vão explicar e vão mostrar tudo que estava em oculto que essas nações fizeram contra o globo. Vocês estão entendendo? Eles vão mostrar. O arcanjo Miguel vai mostrar uma tela maior que um prédio. Vai mostrar o inferno. Vai mostrar o que eles iam fazer, certo? Contra o globo. Que era uma grande guerra nuclear. Que não vai ter essa guerra. Tá entendendo? Pode tentar todo tempo falar na mídia que vai ter guerra nuclear, vai ter guerra nuclear. E não vai ter, não. Graças a Deus. Não é verdade? Deus é bom. Então tá. Então, o Leviatã vai aparecer. Existe lá em Colossenses, fala, eu não estou lembrado do versículo, mas em 1 Colossenses fala também do Leviatã. Tá entendendo? Paulo fala do Leviatã. Entendeu? Em Colossenses. Esse Colossenses já é uma palavra já para esconder o Leviatã, não é verdade? Colossenses. Colossenses. Colosso, né? Leviatã, ele é com nenhum titã, né? Tá legal. Então tá. Então, o Leviatã vai aparecer, né? Nas nações que elas vão ser isoladas por Deus. No início da grande tribulação elas vão ser isoladas. Ninguém sai e ninguém entra nelas. Eles vão ser isolados lá. Aí eles vão se conhecer e vão ver como eles são perversos. Só os homens perversos ali e junto com aqueles que não quiseram saber do batismo do Espírito Santo, que estavam em pecado, não quiseram saber, porque Deus mandou um anjo falar, aliás, cada um dos anjos do céu falar com cada uma dessas pessoas para se batizar com o Espírito Santo. Entendeu? Bateu no ombro, olha, se batiza com o Espírito Santo. Se ela não foi, é porque ela não dá valor. O Espírito Santo é um selo de Deus. Lá em Efésios 1,13 fala, o Espírito Santo é o selo de Deus. Tá bom? Legal? Tá bom, né? Então tá. Então tem uma situação e que o Leviatã vai aparecer nessas nações que vão estar isoladas e ele vai destruir tudo delas, das capitais. Vai destruir a bolsa de valores, vai destruir o armamento bélico deles, vai destruir tudo quanto é troço e vai juntar todos os homens que comeram carne humana, mataram escondido para comer carne humana. Lá eles aceitam. Entendeu? É normal entre eles comer o outro inimigo dele, ou qualquer pessoa para comer, para brincar, comendo. Tá entendendo? É coisa imunda. Jesus Cristo falava, a imunda Babilônia. Tá entendendo? Então o Leviatã vai pegar, vai reunir eles e vai comer todos eles de uma vez só. Entendeu? Depois o Leviatã vai adormecer e vai se desfazer.
e vai aparecer uma grande pedra. Você se lembra da pedra do Absinto? Que diz lá em Apocalipse 11, se não me engano, que diz que eu vi uma estrela que caiu do céu, que caiu no mar e matou 1/3 da população, não é verdade? É essa pedra, Absinto, que deixou a água amarga, entendeu? Essa pedra ela ia bater na Índia, entendeu? Na Babilônia. Lá, eles fazem assim para Jesus Cristo, entendeu? E para o Espírito Santo. Para aparecer cristão lá, eles matam. Tá entendendo? Mas é uma grande história em relação à criação da Índia. Tá entendendo? Tudo bem? Então tá. Então as outras nações gostam deles. Gostam porque sabem o que eles fazem oculto. Entendeu? Sabem o que eles fazem oculto. Comendo carne humana. E matando pessoas por lá. Sequestra as pessoas de longe e leva para lá para matar. Esquartejado. Tá entendendo? Tá. Então tem uma situação em que a pedra vai passar a 80 quilômetros do planeta, bem devagarzinho, certo? A pedra do Absinto não vai mais bater, certo? E vai estar escrito nela, para todo mundo ver, vai estar escrito: eu sou teu pai, não sou tua mãe. Entendeu? Me respeita. Eu sou teu pai, não sou tua mãe. Me respeita. Vai estar escrito na grande pedra. E ela passando bem lentamente, raspando o planeta, a 80 quilômetros de distância. Depois que passar essa pedra, vai aparecer as caveiras do inferno. Vai estar liberado, vai abrir os portões do inferno e elas vão aparecer caveiras com cabelo comprido e um terçado na mão. Elas vão buscar os homens que mataram em oculto em todos os lugares do globo. É para mais de 1 trilhão. Ixi, elas vão cobrir o globo. Muita caveira. Para buscar as pessoas que mataram pessoas em oculto. Entendeu? Até nas nações de paz. As pessoas vão estar escondidas ali, lá para dentro do mato, ou dentro daquele apartamento escondido, mas a caveira vai lá atrás de ti. Não adianta tu tentar te jogar que tu não vai conseguir, que ela é muito rápida para te pegar. Entendeu? Homens que estruparam mulheres e ficaram escondidos, que não foram presos. Entendeu? Homens que estruparam crianças. Mataram crianças, mataram adolescentes. Tá entendendo? Aonde está escrito isso, irmão? Onde está escrito isso? Leia lá em Isaías 24. Lá está escrito covas. Por que Deus colocou só covas? Para ficar escondido da maçonaria. Para eles não deturparem os irmãos. Porque só eles podem ser os primeiros. Tá entendendo? E eles querem controlar a verdadeira palavra. Eles tentam controlar o batismo com o Espírito Santo, que é o inimigo deles. Vocês estão entendendo? Então tá. Então vai haver o aparecimento dessas caveiras, né? Tá lá em Isaías 24. Se você for ler, tá lá, covas. Entendeu? O que tem dentro de uma cova? Caveira. Entendeu? Tá legal. Então, depois disso, né? Depois que as caveiras forem embora, com todo mundo do inferno, levando todo mundo arrastando pela rua, a pessoa para o inferno, aí vai ter 2 dias de escuridão. Vocês estão entendendo? Escuridão total. Vocês estão entendendo? Jesus Cristo, ele profetizou isso. O sol, né, escurecerá e a lua não dará mais seu brilho. Não é verdade? Está lá, se não me engano, no livro de Mateus 24, se não me engano. Entendeu? Então tá. Então, vai acontecer isso, né? Uma escuridão total.
Vocês não vão conseguir acender fósforo, acender lanterna, não vai conseguir. Ligar o celular, não vai conseguir, não vai pegar. Ligar a televisão, ligar a luz, não vai funcionar. Tentar encontrar a tua mão, tu não vai encontrar na tua frente, porque vai estar negro, negro, negro. Tá entendendo? Porém, Deus vai fazer aparecer comida e bebida, água, para a pessoa lá, vai estar lá, aparecer lá num cantinho, pode ir lá pegar comida. É Deus mandando aparecer comida para ti. É só para te ficar quieto porque vai acontecer. Entendeu? Esses 2 dias na escuridão. É só para todos os pecadores e os batizados com o Espírito Santo ficarem quietos que vai acontecer. Depois de 2 dias, vai aparecer o quê? Deixa eu pegar só um pouco d'água, tá bom? Vão aparecer quem? Os juízes, autoridades do Deus Jesus Cristo e do Deus Espírito Santo. Entendeu? Legal, né? Vai aparecer os juízes e autoridades do Deus Jesus Cristo e do Deus Espírito Santo. Como eles são? Eles são parecidos com índios negros de cabelo comprido. Índios negros de cabelo comprido. Entendeu? De um chapéu. E escrito aqui com emblema Deus Espírito Santo. Entendeu? E aqui Deus Jesus Cristo, um outro emblema vermelho aqui. Tá entendendo? E vai aparecer brilhando lá, dizer: bom dia, venha conosco, Jesus Cristo é bom. Entendeu? E ele vai tomar a mente das pessoas, seja quem for, batizados, outros cristãos e pecadores. Tá bom? Pessoas que sobreviveram à grande tribulação. Tá entendendo? E vai ser reunido todos os que sobreviveram à grande tribulação, aonde? Lá no deserto do Saara. O Deus Altíssimo vai criar um campo verde muito bonito e vai reunir América do Sul, América do Norte, continente africano, entendeu? Ou nação africana, nação asiática e nação europeia. Tá entendendo? Todas essas nações lá com as pessoas que sobreviveram à grande tribulação. Qual é o tempo da grande tribulação? 1260 dias. Está lá na Bíblia. 1260 dias. Tá bom? Esse é o período da grande tribulação. Tá entendendo? Tudo bem. Aí depois, quando as nações estão lá reunidas e os juízes ao redor, começa a ser tocada uma trombeta no céu. O arcanjo Miguel toca e anuncia o Deus Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o príncipe da paz, o rei da paz neste mundo, o rei dos reis. Entendeu? Então Jesus Cristo vem, junto com o Espírito Santo e junto com o filho dele, o Deus Serafim Michel. Tá entendendo? Só que Jesus Cristo, segundo o Deus de Israel revelou para mim, ele vai vir sem roupa. Porque um Deus lá, ele é sem roupa. Deus de Israel, ele não usa roupa. Então eles são igual o Deus de Israel, sem roupa. Mas só que eles são o quê? São coloridos. Jesus Cristo, ele é amarelo. Tá entendendo? Com o olho brilhando. O Espírito Santo, ele é todo azul. E tem um olho, fica um olho brilhando. E o Deus Serafim Michel, ele é verde, um verde bem bonito. Então fica um olho brilhando. Entendeu? Mas por que eles vêm sem roupa? Porque é por causa da virtude deles.
da verberação da virtude. E Deus gosta assim. Tá entendendo? Então vão aparecer gigantes, e vão ficar andando ao redor da nação e falando as regras para cada nação. As regras do convívio no governo de Cristo, que vai ser só 50 anos. Não vai ser um milênio, não. Isso foi inventado pela maçonaria, na Santa Inquisição. Tá bom? Então vai ser só 50 anos. Acabou os 50 anos. Assim, Jesus Cristo vai reinar lá de Israel, lá de Jerusalém, sendo que Deus vai formar um outro templo para ele, não parecido com o de Salomão, certo? Mas um outro templo, não parecido com este que está na planta dos judeus. Não vai ser assim. Ele vai querer um outro templo, entendeu? E vai reinar de lá por 50 anos. Depois, passou os 50 anos, todo mundo embora. Quem se batizou com o Espírito Santo se batizou. Quem não se batizou, infelizmente, não vai poder ir. Tá entendendo? E é isso aí. Então, eu tenho pregado através das minhas mensagens, né, batalhado contra os bruxos da maçonaria, né? E um deles ainda está vivo, certo? Que é Indian, criador da Índia, que é bruxo da maçonaria, um dos criadores da maçonaria também, junto com Caifás, entendeu? Que foi criado lá no Egito. Ele inventa um monte de mentiras sobre como eles criaram, mas foi lá realmente, lá no Egito, eles confirmam que foi criado lá. Tenham cuidado com esses homens, porque eles não são do bem. Eles não são nem um pouquinho do bem. São mentirosos, traiçoeiros, que gostam de entrar na casa de uma família e deixar a pessoa ficar calada. Gostam de mostrar um demônio de verdade para a pessoa ficar calada. Mas já vai acabar. Que até os demônios não vão mais querer obedecer eles. Deus já vai tirar as trevas ao redor do globo. Acabou. Entendeu? Quando ele tirar as trevas ao redor do globo, claro que o mundo vai mudar. Entendeu? Certo. Tudo bem. Eu agradeço a todos, certo? Por ver esta mensagem, tá bom? Eu sou um homem de paz, não sou um homem de ódio, mas não sou mentiroso, tá bom? Eu sou contador pós-graduado em gestão tributária digital, tenho muita experiência de mercado, certo? Sou tecnólogo, sou teólogo, entendeu? E tenho outras profissões também, entendeu? Então tá. Então eu estou fazendo um chamado para a Igreja de Cristo para ver se ela acorda. Para os irmãos que estão sentados no banco da igreja, começar a se convocar para se batizarem com o Espírito Santo, gente. Porque senão tu não vai aguentar o demônio quando ele te encontrar. Tá entendendo? O demônio vai querer jogar tua mulher contra ti, se ela tiver pecado. Quando ele vê, ele vai falar um bocado de verdade. Se você for violento e quiser partir para cima deles, ele vai te matar. Entendeu? Tenha cuidado. Em relação aos militares, na época da Grande Tribulação, é bom que todos os militares estejam nos quartéis, não saiam. O demônio, ele não entra em quartel, ele não entra em hospital, ele não entra em residências, mas ele gosta muito de entrar onde? Na igreja, porque ele sabe que é a casa de Deus. Ele gosta de o quê? Profanar, estragar, quebrar tudo. E eu sei que vai ter demônio entrando em igrejas
para atacar pastores que não são batizados com o Espírito Santo, entendeu? Que não quiseram parar de brincar com o Espírito Santo, de debochar de pessoas de bem, ou pessoas de cor, entendeu? Tem pessoas que têm até aversão a pessoas que não têm, que têm um poder baixo, né, de compra, ou um poder aquisitivo, né, baixo, ou de baixa renda. É feio isso, gente. Deus se arrependeu de ter feito dinheiro. Deus se arrependeu de ter feito comércio. Mas era necessário para que o homem não morresse de fome. Mas misturaram as coisas, criaram escravos financeiros. Entendeu? Que se mexer agora, já era. Entendeu? Já era. Se todo mundo fosse rico, né? Quebraria a economia. Acabaria com as indústrias. Ninguém ia querer trabalhar em indústria se fosse rico. Não é verdade? Mas atualmente o homem trabalha de forma muito bruta e frenética, que trabalha das 7 horas da manhã até 6 horas da tarde, ou às vezes passa e trabalha muito, que as clínicas estão cheias, lotado, entendeu? Lotado de gente, pessoas com problema de AVC, pessoas com problemas de coração, pessoas com problema na coluna, cheia de hérnia, entendeu? Por quê? Porque o homem criou uma sociedade bruta, né? Muito agressiva, que não dá tempo para a pessoa descansar. Tá entendendo? O mínimo para uma pessoa, aliás, o máximo uma pessoa trabalhar, segundo Deus de Israel revelou para mim, era para trabalhar 4 horas por dia. Entendeu? Para a pessoa descansar. Se o homem trabalhasse 4 horas por dia, eu creio que o consumo ia aumentar mais. Claro, é melhor para o mercado. Tá entendendo? Eles iam progredir, porque o consumo ia aumentar mais. A pessoa ia passar mais tempo passeando com a família, descansando, ia consumir mais. Não é verdade? Mas tem uns que não estão nem aí da OMT, né? Que até se mete, diz que eu ouvi até uma vez uma mulher que se meteu, que não era para baixar, nada da carga horária de trabalho, não era para baixar, mas que coisa estranha, gente. A mulher só faltou matar para não baixarem a carga horária de trabalho. Tá entendendo? É doido, cara. Mas se vocês forem ver, a sociedade bruta, ela está expulsando aqueles que precisam sobreviver de forma honesta. Entendeu? Homens de 40 anos não conseguem mais arrumar emprego. Homens que estão com uma mente parece do Einstein estão sendo mandados embora. Só se for maçom, aí tu consegues emprego, legal. Tu tá dentro. Tá entendendo? É assim que é a sociedade bruta do homem. Por isso que vai haver a grande tribulação, que Deus vai começar a amassar o planeta e amassar os pecadores para aceitar o governo do filho dele. Entendeu? Te prepara, cristão, que não foi batizado com o Espírito Santo. Te prepara. Lembra-te de mim. Entendeu? Porque muitas vezes tem uns que não são humildes, que são muito racistas, entendeu? E que tem um demônio que não pode ver um negro falando uma verdade. Tá bom? Desde já eu agradeço a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo e a paz do Deus de Israel, o Deus Criador de tudo que existe na existência, de toda a matéria. Ele é o tempo e ele é o infinito. E ele é o Deus corpo, o Deus de Israel. Tá bom? Assim que ele me falou. Tá bom?
Até mais, irmãos.